Bom, pessoal, estamos aqui com mais um LeetCode. Esse LeetCode é bem legal. É o LeetCode 347 Top K Fruit Elements. Cara, é um LeetCode de nível médio e eu já vou começar aqui porque tem muita coisa nesse vídeo. Então, basicamente, a gente tem um array de inteiros nums e um inteiro k, e a gente tem que retornar os k elementos que mais aparecem dentro desse array. Então, por exemplo, esse daqui, 1, 2, 2, 3 e o k igual a 2, a gente tem como output o 1 e o 2, porque são os elementos que mais aparecem. O 1 aparece 3 vezes e o 2 aparece 2 vezes. Ok, muito bem. Para resolver esse problema, eu tenho duas maneiras que eu acho bem legais. A primeira é uma maneira mais de leet coder, vamos dizer assim. É uma maneira que eu acho que é mais comum de você pensar. E a segunda maneira é usando um algoritmo pronto, que chama Bucket Sort. É um algoritmo que a gente aprende em Introdução à Ciência da Computação 2. E, nesse caso, ele vai ser um pouco mais eficiente do que essa primeira solução, mas por isso que eu vou mostrar as duas, que as duas para mim têm um grande valor. Beleza, a primeira coisa que a gente vai fazer é um dicionário de contagens, né, um dicionário de frequências. Então, vou fazer um count igual a default dict int. Então, vai ser um dicionário de contagens de inteiros. Perfeito. E daí eu vou fazer um for n in nums, né? E daí eu vou fazer o count a posição n mais igual a 1. Ou seja, toda vez que apareceu um n, né, que no caso é a nossa chave do dicionário, eu vou acrescentar 1. Então, toda vez que apareceu 1 aqui, naquele seu espaço do 1 vai acrescentar 1 e etc. Então, no final, a gente aqui vai ter a contagem de todos os nossos números disponíveis. Então a gente vai saber, né, que o 1 aparece 3 vezes, que o 2 aparece 2 e que o 3 aparece uma. O ponto é que ele não pediu todas, ele pediu só as top K mais frequentes. Então a gente precisa achar algum jeito de só retornar as K. Para isso, nessa primeira solução, eu vou usar uma estrutura de dados que é chamada heap, que é uma estrutura de dados muito legal, você precisa saber ela, então estuda ela, caso você não saiba ainda. Mas, de maneira geral, aqui no Python, eu vou usar a min heap, que é a heap padrão do Python, que ela me garante, é uma árvore que me garante que a primeira posição dela vai ser o menor elemento existente na heap. Isso vai ser muito útil para a gente. Por quê? Eu vou fazer uma heap, então, aqui, né? Perfeito. Ok, deixa só eu... Ok, certo. Vou fazer uma heap. Daí eu vou fazer um for para percorrer esse dicionário, né? Que a gente tem aqui em cima do count. Então, for none e freak de frequência, né? Em count.items. Perfeito. O que eu vou fazer aqui? Eu vou usar a heapq, que é uma biblioteca da biblioteca collections, heap heap, que é a heap que a gente acabou de criar aqui. E aí eu vou criar uma tupla com o valor de none e o valor de freak. Beleza. Por que eu estou fazendo isso? Ah, não, ao contrário. Eu vou colocar o freak aqui e vou colocar o none aqui. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu coloquei ao contrário assim? Porque eu quero que a heap seja ordenada com base na frequência. Ela sempre vai ser ordenada com base no primeiro índice aqui que a gente vai ter na nossa tupla. Com índice 0 aqui, né? Então, o ponto-chave eu quero que sempre o menor valor possível, a menor frequência possível, esteja no topo da minha lista. Então aqui, basicamente, por que eu vou fazer isso? Eu vou fazer um if se o tamanho da minha heap for maior do que o k, que é o número máximo de elementos que eu quero, eu vou simplesmente remover o menor elemento da minha lista. Então, heapq.heap pop heap. Entendeu? Perfeito. Agora que eu removi o menor elemento da minha lista, no final, removendo os menores elementos da minha lista toda vez que ultrapassar K, eu vou. Na minha heap são existir os top maiores elementos. A gente já resolveu o exercício, falta só formatar agora. Então eu vou criar um res aqui, que ele pede em um formato aqui de uma lista, né? E daí eu vou fazer um for, né? E em range K, porque aqui eu quero adicionar nessa minha res de maneira crescente, do menor para o maior. E como a heap ela me retorna o menor elemento, isso vai ser super útil para a gente. Então, aqui, basta a gente pegar e fazer res, né, que é a nossa resposta, ponto append, né, adicionando nossa lista. Aí eu vou colocar o heapq.heap pop, heap, perfeito. Só que a gente não quer a frequência, a gente só quer um none. Aqui ele só retorna um número. Como a gente resolve isso? Essa aqui é a posição 0 e essa aqui é a posição 1. Então, basicamente,
Eu quero só a posição 1, quero só um num. Perfeito. Então eu só adiciono um num lá na minha res. E aí eu só preciso dar um return na minha res. E se tudo tiver certo, isso aqui vai rodar bonitinho. Vamos ver? Deu algum erro? Vamos ver. Ah, escrevi default errado. Escrever de novo aqui. Perfeito. Default errado, beleza. Ok, rodou, muito bom. Funciona, essa solução funciona, ela é muito boa. O ponto é que a complexidade de tempo dessa solução, como a heap é uma árvore, ela vai funcionar com log vezes o tamanho dessa árvore. No caso, o tamanho pior dessa árvore aqui é k. Então vai ser log de k. E como a gente coloca os índices no dicionário, né, a gente percorre tudo certinho, vai ser n vezes log de k, né? Porque a gente tá percorrendo sobre todos os itens do dicionário. Por isso, então, a complexidade de tempo é n vezes log de k. E a complexidade de espaço aqui vai ser o espaço que a gente armazena no dicionário, que é n mais k, que é o espaço pior que tem na heap. Basicamente é isso. Essa é a nossa primeira solução. Agora vamos para a solução que usa o bucket sort. A ideia do bucket sort é a seguinte: o ponto-chave para resolver com o bucket sort é pensar no seguinte: vocês percebem que a frequência de um número vai ser no máximo o tamanho da sua própria lista? É impossível um número ter uma frequência maior do que o que está na lista. E é impossível ele também ter uma frequência menor do que 1. Percebam? Então a gente vai usar isso a nosso favor. A gente vai separar em buckets, que em português significa baldes, baldes que representam frequências. Então, o balde que representa a frequência 1 vai ter todos os caras que têm a frequência 1. O balde que representa a frequência 2 vai ter todos os caras que representam a frequência 2. E assim por diante. Então, a gente vai usar essa nossa ideia para conseguir pegar os top K mais frequentes. Ok, vamos lá então. Deixa eu só tirar isso aqui. A gente vai reutilizar o mesmo array, o mesmo dicionário de contagens aqui em cima. Mas agora o que a gente vai fazer? Eu vou fazer uma lista de listas, né? Eu vou fazer buckets. Aqui eu vou usar uma coisa no Python que chama List Comprehension. É basicamente para conseguir fazer coisas mais rápidas de maneira pythônica em uma linha só. Dá para fazer sim sem uma linha, mas acho que assim fica mais fácil de entender. Basicamente eu estou criando uma lista de listas, né? Com um tamanho de nums, só que mais um. Opa, peraí. Não, nem, né, de nums. Só que com um tamanho mais um. Por que mais um? Porque você percebe que em listas, né, em arrays, eles sempre começam no índice zero. E não existe nenhum item com frequência zero, mas pode existir um item que apareça 6 vezes. Então, por exemplo, caso nums aqui fosse só composto por números uns, teria 1, 2, 3, 4, 5, 6 números uns. Porém, todavia, entretanto, aqui a gente só tem 5 posições, porque começa no zero. Então seria 0, 1, 2, 3, 4, 5. É por isso que a gente cria uma posição a mais aqui. É só por isso. Então isso aqui é uma lista de listas, né? Então eu vou criar uma lista, né? Onde na posição 0 não vai ter nada, né? Porque não existe um elemento. Na posição 1, nesse caso aqui, vai ter o 3. Na posição 2, vai ter o 2. Na posição 3, vai ter o 1. Na posição 4, não vai ter ninguém. Na posição 5, não vai ter ninguém. E assim por diante, entenderam? Certo. Perfeito. A gente já fez aqui o buckets. Agora a gente precisa adicionar no buckets. Vai fazer a mesma coisa que a gente fez antes. Então a gente vai percorrer o nosso dicionário. Então, for num e frequência in count.items, a gente vai usar como índice do buckets a própria frequência, entendeu? Isso é muito legal. E daí a gente vai dar um ponto append no nosso não. Ou seja, eu estou adicionando na minha lista de nãos aqui, na minha sublista de não, de acordo com a frequência dele. Perfeito. Funciona. A gente já resolveu aqui praticamente também. A gente só precisa agora criar nossa resposta. Ok. E o que a gente vai fazer? A gente precisa percorrer esses nossos buckets de trás para frente, porque eles estão ordenados de maneira crescente. Eles estão ordenados, então, começando do zero, depois de uma frequência, duas frequências, mas a gente quer top K mais frequentes. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um for frequência, né?
em range do tamanho do buckets, né? Menos um, porque eu tinha assinado mais um aqui, então eu vou ter que agora diminuir esse valor de um. Eu tô dizendo que eu tô parando no zero, ou seja, eu tô excluindo zero, o índice zero não vai ser contado e eu vou percorrer o array de trás para frente. Perfeito. Aí agora a gente vai fazer um for, né? Num em buckets, né? Então agora a gente está percorrendo os números dentro dos baldes, a gente está primeiro percorrendo os baldes. Quando eu terminar o balde mais frequente, se ainda precisar, se ainda tiver algum K disponível, eu vou simplesmente ir para o próximo balde da esquerda, entendeu? E assim por diante. Então, none buckets, for none in buckets, na posição de frequência, né? Da frequência disponível. Vou fazer um res.append, e aí eu vou dar um append nesse número aqui. E aí é basicamente fazer o seguinte: se o meu tamanho de res foi igual a k, quer dizer que eu cheguei na minha resposta, eu só retorno o meu res. Basicamente é isso, vamos ver se funciona. Funcionou, funciona muito bem. Se eu der submit, aqui também vai funcionar. Essa solução aqui, ela funciona em Big O log de n, de complexidade de tempo, né? Porque eu só preciso percorrer as listas, eu não preciso só uma heap a mais, uma árvore a mais. Nossa complexidade de espaço aqui também vai ser O de n, porque eu vou ter que armazenar eu vou ter que armazenar é, as nossas n posições, né, dentro dos nossos buckets, e também depois eu armazeno o meu count em n, então no final vai dar n, cortando certinho, bonitinho. E é isso. Essa resolução aqui é mais eficiente do que a outra é muito boa, tem seu valor também, por isso eu queria mostrar ela para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham entendido o conceito do bucket sort, tenham entendido o conceito da heap muito bem. Muito obrigado e vem para o ICMC.